Cromossomos são estruturas situadas nos núcleos celulares, compostas de genes organizados linearmente que transportam as informações responsáveis pelas características hereditárias de um indivíduo. Os cromossomos são constituídos por ácidos nucleicos, DNA, ligados a um núcleo proteico. É bom fixar que todas as células normais contêm certo número de cromossomos, característico da espécie em pares homólogos, e que no homem são 46. Alô, turma, alô, Fanny. É isso mesmo. Vejam, nós vamos terminar hoje o primeiro bloco dessa nossa parte de biologia. Hoje nós vamos falar de cromossomos, uma estrutura que é importantíssima na célula. Se nos perguntarem, quais as funções que tem o cromossomo? Para que ele serve? Como eles são? Do que é constituído? Como ele se duplica? E tudo o que vem a ser dentro do cromossomo, qual a importância disso? Nós poderemos dizer, os cromossomos são os responsáveis pelo comando celular e pela transmissão dos caracteres hereditários. Mas espera um pouco. Isso nós dissemos que era característica em função dos ácidos nucleicos. Exatamente. Os cromossomos, eles são formados por um ácido nucleico específico, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico. E ele vai fazer aqueles fenômenos de duplicação, de transcrição, de tradução, e irão comandar isso daí. Porque eles são, os cromossomos, feitos de DNA. O DNA, então, vai dar essa característica de comando celular e transmissão de caracteres hereditários. Mas não só de DNA é feito o cromossomo. O cromossomo também, ele tem um núcleo proteico. É feito de DNA e de proteína. Podemos dizer que a sua composição química, então, vem a ser desoxirribonucleoproteínas. Os cromossomos, eles têm uma estrutura muito característica. Nós poderíamos dizer que o DNA nuclear transforma-se em cromossomos durante a divisão celular. Como assim? O DNA, quando está no núcleo interfásico, no núcleo da célula, quando ela não está em divisão, esse DNA está em forma descondensada, está em forma desindividualizada. Todo o DNA de um indivíduo está, vamos dizer, emaranhado dentro do núcleo. Então nós não conseguimos enxergar cada um dos cromossomos. Se eu posso fazer aqui, inclusive, um paralelo, uma comparação. Imagine que eu compare um cromossomo a um carretel de linha. Um carretel de linha azul, vamos dizer. Eu digo azul porque o DNA, ele sempre se cora intensamente em cor azul. Ele é basófilo, ele gosta de corante básico, porque ele é um ácido. Então, vejam, eu desenrolo esse carretel de linha azul e jogo dentro de uma caixa que vai me representar ser o meu núcleo. Desenrolo um outro carretel de linha azul e jogo dentro da mesma caixa. Desenrolo vários carretéis de linha azul, uma infinidade deles, um monte. E jogo todos dentro da mesma caixa. Chacoalho bem chacoalhadinha essa caixa. E pergunto para você, o que é que tem aqui dentro? Você vai olhar dentro da caixa e falar assim, tem linha azul. Eu pergunto a vocês, quantos carretéis de linha azul tem aí dentro? Você vai olhar e falar, não sei, está tudo embaraçado. Pego ao acaso 2 pedaços de linha, levanto e pergunto, esses 2 pedaços de linha são do mesmo carretel ou de carretéis diferentes? Você vai falar, não dá para perceber, não está individualizado esses carretéis de linha dentro dessa caixa. Agora, durante a divisão celular, durante as 2 primeiras fases, nós iremos ver um pouco mais adiante, essa linha vai começar a se espiralizar sobre si mesmo.
como se eu pegasse as duas pontas da linha e fosse torcendo. Torcendo, eu vou diminuindo o tamanho dessa linha, porque ela está espiralizando sobre si mesmo, Ao mesmo tempo em que vai engrossando, vamos dizer, esse fio de linha, ele também vai diminuindo de tamanho. Quando ele fica bem espiralizado, esse DNA, esse meu fio de linha, DNA, fica bem espiralizado, bem individualizado, a isso eu chamo de cromossomos. Então, cromossomo e o DNA viriam a ser mais ou menos a mesma coisa. Em definição, a mesma coisa. Então, tendo sempre a mesma função. Qual a estrutura de um cromossomo? Normalmente, um cromossomo é composto por 2 braços, um centrômero e 2 telômeros. Qual o seu aspecto? Vejamos então o aspecto de um cromossomo. Olha lá. Temos aqui um cromossomo, vamos dizer, padrão, composto por 2 braços. 2 braços que podem ser de mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. Uma estrutura que eu chamo de centrômero ou constrição primária. Vejam bem, centrômero é a constrição primária de um cromossomo. Eu tenho 2 telômeros. Telômero quer dizer ponta de um cromossomo. Um telômero em um braço e um telômero no outro braço. Pode existir uma ou mais estruturas chamadas constrições secundárias, apertos secundários menores. E pode ser que eu encontre uma estrutura esférica no telômero de um cromossomo, que eu vou chamar de satélite. Essa satélite, ou também chamado zona SAT, vem a ser a estrutura que irá organizar o nucleolo, então chamado de estrutura organizadora do nucleolo. Vejam, sei mais ou menos a estrutura. Vamos ver como é que nós podemos classificar esses cromossomos. Como todo, nós podemos classificar quanto ao tamanho em pequeno, médio e grande. São os 3 tipos de cromossomos existentes. Existe um 4º tipo de cromossomo que vem a ser uma exigência funcional de uma célula, que nós chamamos de cromossomos gigantes. Quando uma célula tem uma função de produzir uma proteína e essa proteína a ser produzida em grande quantidade, o DNA no núcleo da célula, quando não está se dividindo, nós falamos núcleo interfásico, ele começa a se duplicar e várias vezes duplicados. E isso vem a ser chamado de cromossomos gigantes. Podemos também classificar quanto à posição do centrômero, aquela constrição primária. Nós vamos classificá-lo se o centrômero estiver ao centro do cromossomo, mais ou menos ao centro, na ponta ou exatamente na extremidade. Como? Vejam lá. Eu tenho o cromossomo metacêntrico, onde o centrômero está exatamente no meio do cromossomo. Quando está em meio caminho entre o meio e a extremidade do cromossomo, chama-se submetacêntrico. Quando está quase na extremidade do cromossomo, nós temos o acrocêntrico. E quando está no telômero, nós temos o cromossomo chamado telocêntrico. Qual a importância do centrômero? Durante a divisão celular, ele vai ligar-se às fibras de um fuso chamado fuso acromático e vai ser arrastado para as células filhas. Temos um pequeno resumo que fizemos então dessa parte da aula para vocês. Vejam bem, olha,
Cromossomos. A composição química vem a ser ácido desoxirribonucleico e proteínas. Podemos classificar os cromossomos primeiro quanto ao tamanho, em cromossomos pequenos, médios e cromossomos grandes. Podemos classificá-los também quanto à posição do centrômero ou constrição primária. Metacêntrico, centrômero ao meio do cromossomo. Submetacêntrico, cromossomos com o centrômero entre o meio e a extremidade. Acrocêntrico, quase bem na pontinha, e telocêntrico no telômero, bem na extremidade do cromossomo. Vejam, também é importante que saibamos quanto ao número de cromossomos que o indivíduo possui. Quantos cromossomos existem em um indivíduo? Já vimos que a Fanny falou que são 46 no homem. Isso é, em cada uma de suas células. Mas existe também outros números de cromossomos que são importantes também. Vejam, número cromossômico. Eu tenho o número diploide de cromossomo, que é o número característico da espécie. Não posso dizer que é próprio. No homem é 46 cromossomos. Mas também no fumo nós temos 46 cromossomos. E estão presentes nas células somáticas. Temos também o número que nós chamamos de número haploide de cromossomos, que é metade do número diploide, e está presente nos gametas dos animais e dos vegetais e nos esporos de vegetais. Para terminar essa parte da aula, nós devemos lembrar somente mais duas definições sobre isso. Essas definições são definições de cariótipo e de genoma. Cariótipo vem ser o mapeamento cromossômico do indivíduo. Todos os dados, quanto ao tamanho, quanto à classificação dos cromossomos e quanto ao número de cromossomos, eu faço o cariótipo. O número haploide de cromossomos da espécie também eu posso chamar de genoma. Vejam, aí estamos então fechando o primeiro bloco da nossa parte da biologia.